Arquiteto, escritor, músico, um poeta cheio de humor que adora recitar em prosa e verso sertanejo nordestino. Você já deve estar imaginando com quem eu vou conversar hoje. É ele mesmo, é o poeta paraibano G.C. Quirino, que eu tenho a honra de estar aqui ao lado. G.C., primeiro, seja bem-vindo ao Observatório Cultural. Agradeço ao Observatório Cultural estar aqui nesse momento, fica à disposição aqui. Simon. Isso. Já remete à minha juventude de Simon Garfunkel. e vamos conversar aqui com calma e falar aqui sobre o surtimento da poesia e dos sobre causos. Toda a sua história, sua carreira. Esqueci alguma coisa aí nessa definição? Arquiteto, escritor, músico, poeta? Faltou alguma coisa? Não, é só isso mesmo. É só isso. Inclusive teve uma vez que uma pessoa fez um comentário sobre G.C. Quirino e diz assim: G.C. devia colocar na porta da casa "Faz-se arte". Verdade. Né? Para essas coisas do meio artístico, eu costumo até dizer que sou eu e a Torre de Pisa. Eu sempre tive inclinação. Sim, entendi. Desde pequeno eu sempre fui muito de desenhar, essa coisa toda. Era isso que eu já ia te perguntar, porque você nasceu em Campina, eu sou mas... de Campina Grande. Eu moro em Itabaiana. Em Itabaiana, né? Me casei e fui morar em Itabaiana. Então, em Campina Grande, eu sou irmão caçula de 4 rapazes, G.C., Quirinos, Léo e Lamarque. E mais novo do que eu, Vitória. Papai Antônio Quirino, mamãe Maria Pompeia, papai pernambucano, mamãe de Campina. E eu, desde de pequeno, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre fui muito de desenhar. E sempre tive muito acesso a lápis e papel. Uma coisa, papai era contador e eu ia para o escritório de papai me dava muito papel e muito lápis. Isso foi uma coisa que me estimulou bastante, né? E era aquela coisa assim, de esse menino vai ser arquiteto, esse menino vai ser arquiteto, porque na nossa geração o pessoal tinha o hábito às vezes assim, de pré-anunciar, né? Dizer, um vai ser engenheiro, o outro vai ser médico, outro advogado, né? E o arquiteto surgiu por conta do desenho. Do desenho. E um pouco mais na frente, o ouvido, eu era muito atento ao rádio, a Rádio Borborema de Campina Grande, ao ritmo, essa coisa toda. Então aí já veio o ouvido, aí já veio o desenho, aí então vieram as artes. Então as artes eles já estão umbilicalmente ligadas desde a infância. Bom, você disse que começou com desenho, mas a arquitetura foi sua profissão. E a questão da poesia, né? Como foi que ela chegou na sua vida? Quando foi que você começou a escrever aí os primeiros poemas? Eu diria que a parte poética ela veio em segundo plano ao musical, justamente pela influência do rádio. Campina Grande, na década de 60, quando eu era meninote, rapazote, havia uma efervescência musical muito grande, capitaneada pela Rádio Borborema de Campina Grande, Rádio Cariri, Caturité, e era um ponto de convergência de tudo que é cantador, de tudo que é forrozeiro, inclusive até as pessoas mesmo da boemia que se encontravam naquela dinâmica da Campina Grande da época. E eu via muito a rádio, e tinha um forró de Zé Lagoa, que era de Rosil Cavalcante. Rosil Cavalcante fazia o papel do Zé Lagoa. Então o forró de Zé Lagoa era um forró onde a gente ouvia Marinês, Luiz Gonzaga, Elino Julião, Jacques do Pandeiro, Genival Lacerda. E essas pessoas, não só a gente ouvia, como elas trafegavam com muita frequência na própria rádio, porque tinha um programa de auditório também, que era transmitido. Então tinha aquela valorização, aquele endeusamento que se dava para o traquejo de todos. Que se você fala no malabarismo vocal de Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga era o rei, Marinês a rainha, né? Então isso tudo a gente se apegava muito. E o próprio Rosil Cavalcante, uma figura, isso nos anos 70, no comecinho dos anos 70, ele já inovava com um programa que era meio policial, contava muita coisa
desses programas policiais de meio-dia, morreu 3, um acidente virou, aí fazia uma sonoplastia divertida, meio de humor. Daqui a pouco entrava um forró, entrava um pedido de hora, que era um menino falando. Então era tudo muito junto. E a nível nacional a gente já ouvia muito o Coronelo do Gero, que era um viés do humor já bem matuto. Ari Toledo já despontava no mundo todo com o comedor de Gilete. Então a rádio ela foi assim de forma maciça, sabe, um encaminhador de tudo que é sentimento assim que a gente possa imaginar de nordestinidade e de arte, feito com raça e feito com talento, sabe? E o Zé Lagoa já tinha um forró que fazia, mas se você não viu, vai ver que coisa boa. Em Campina Grande, no forró de Zé Lagoa, às 8 horas, é do beco sanfoneiro, atendo o candeeiro das hordas juvenas. Seu Zé Pelado, cantador, canta a primeira e começa a brincadeira com respeito e com morar. Tem mulher boa da rodagem Zé Pinheiro, vem os cabas do ligeiro, tudo armado de punha. No reservado se bebe boa cachaça e mariquinha, dá de graça um tira-gosto piciar. Mas se você não viu, vai ver que coisa boa em Campina Grande, no forró de Zé Lagoa. Eita, então, isso é uma música de Rosil Cavalcante, gravada por Jacques do Pandeiro. Então é demais, mano. É coisa demais. Aí tudo isso foi influenciando na tua vida? Influenciava já a questão do ritmo e desse apuro das coisas que nos cercavam. Não é? Porque do cotidiano nordestino, você fala. De você falar essa linguagem, por exemplo, na rodagem Zé Pinheiro. Rodagem Zé Pinheiro é a rua de Zé Pinheiro. Então a gente via que era uma coisa nossa, palpável, e isso criava uma coisa real. A televisão já era muito presente, mas na televisão você encontrava uma coisa já de jovem guarda, dos festivais da Record, mas era uma coisa mais distante. E esse era nosso e feito na cidade mesmo, muita né? qualidade. Entendi. E quando foi que você começou a escrever as primeiras poesias? Eu comecei a escrever na juventude, isso em sala de aula, escrevendo mais por molecagem. Não era uma coisa na época assim, de colégio mesmo de ainda. colégio. E coisa de molecagem mesmo, assim, que chegavam aqueles bilhetinhos que equivale hoje ao WhatsApp. O WhatsApp hoje chega muito molecagem, né? Eu acho que até 90% das coisas é muito mais de molecagem. E chegavam aquelas coisas e eu dava algum trato e declamava isso, e eu conseguia com isso algum respeito, porque eu com minha timidez, com minha reserva, eu não tinha a agilidade nem o traquejo dos brigões, dos conquistadores e dos que tinham carro na época, que ter carro também era um sucesso, né? Era um pedigree muito grande. Então eu não tinha nada disso, mas eu tinha aquele traquejo de colocar com magia uma interpretação qualquer numa história, por menor que fosse, eu conseguia valorizar aquilo quase que de forma teatral. E as pessoas em sala de aula me respeitavam muito, e eu consegui algum respeito e juntar pequenas plateias. Essas plateias depois, quando a gente saía do colégio, a gente tinha uma coisa que a gente chamava de bacurau, que era um ponto de encontro numa esquina, ali junto do Capitólio, junto dos Correios, que era contar piada, cada um contar suas aventuras, suas conquistas, suas brigas. E eu contava minhas histórias, e isso me dava uma certa categoria para estar ali no meio desses traquejados. E com brincadeira, coisa meio de banda voou. E um pouco mais na frente, ouvindo poesias matutas de Zé Laurentino, que faleceu agora há 2 meses, 3 meses atrás, que é de Puxinanã, em Campina Grande. Ele contava umas poesias matutas, um pouco mais longas, que eram descritivas, eram narrativas. E eu já declamava isso também, essa matuto no futebol, eu, a Cama e a Nobelina, eram coisas engraçadas. A poesia, digamos assim, mais séria, ou dita de forma mais poética, propriamente dita, eu não abraçava, até mesmo porque aquele viés da graça e do humor era a única sendo e está presente ali no meio né? Porque o caso assim, agora tu vai declamar poesia, aí você levava mais outra cacetada, né?
Então, esse viés de ser engraçado é que era uma ferramenta importante. Entendi. Bom, vocês já viram que a gente ainda tem muito assunto para conversa aqui com o GC Quirino. Então a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar esse papo e eu e ele, nós esperamos por você.